A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, vamos falar hoje, irmãos, há uma polêmica, irmãos, sobre a congregação, né, irmãos? Tudo que é falado sobre a congregação cristã no Brasil em tempos atuais, aqui na internet ou fora da internet, sempre vira uma polêmica. E por esse motivo, irmãos, nós estamos aqui fazendo um vídeo para nossa querida Irmandade ver e ouvir e saber que onde nós estamos, Deus está presente, irmãos. Irmãos, é inadmissível, eu não aceito vir falar da obra de Deus, vir falar do que esses anos todos nós sentimos, vim falar desses anos todos que nós recebemos dentro da casa do Senhor. Irmãos, muitos querem aí na internet, nos canais, querem colocar na cabeça das pessoas o que ele realmente acha, o que ele realmente pensa. Sabemos que cada um tem seu direito de se expressar e de achar, né, as coisas, de ter aí vamos dizer, a verdade relativa. Porque sabemos que a verdade absoluta só tem um que tem ela, que é Deus, né, irmãos? Irmãos, a gente ouve, né? Já vieram falar, porque tudo em que ouve aí na internet, aqueles que seguem esses canais, né, de crítica, esses canais de teologia, eles vêm e repetem a mesma coisa. São chamados haters, né? Os que vêm no nosso canal são contra a obra de Deus e começam ali a indagar, a fazer pergunta, a querer confrontar. Irmão Paulo, é assim, 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 assim. Irmãos, e a gente tem ouvido bastante gente aí falando a vontade deles, né? Em que a congregação não exista mais, que é uma coisa absurda, né, irmãos? Que quem está à frente desta obra é Deus, não é o homem, não é o ancião, não é o diácono. Por mais que algum ancião deixe de fazer parte da congregação, por mais que um cooperador aí renuncie, cooperador de jovens, encarregado de orquestra, e venha a público falar algo que denigra, que desfaça tudo o que ele pregou quando ele esteve lá dentro, jamais, irmão, porque essa graça de Deus irmãos, guiada só por Deus. É Deus que visita os corações da querida Irmandade. Há um poder ali dentro, porque veja bem, irmãos, muitos vão falar, né? O irmão Paulo lá já está enaltecendo o nome placa Congregação Cristã no Brasil. São os adoradores da Santa, como diz, né? Ainda bem que chama a congregação de Santa, né? E seria pior se chamasse de outro nome. Mas fala, são os puxa-saco, eles estão ali adorando a placa de igreja, estão adorando a templo, adorando a isso, adorando aquilo. Irmãos, aqueles que vão realmente na congregação buscar Deus, eles sabem do que nós estamos falando, do que nós sentimos dentro da congregação. Não estamos ali, né, para idolatrar templo, para falar, né, olha, uma igreja, eu faço parte dessa igreja. Não, eu faço parte, por isso que nós usamos o termo da graça maravilhosa, que é a salvação de vida eterna e de Deus visitar o seu povo. Mas visita de uma maneira, irmãos, que é inexplicável aí fora. Eu creio que quase ninguém que se diz ser crente, né, receba, sinta a presença de Deus como, né, irmãos, os que vão na congregação. Isso estou falando no quesito congregação, porque nós vamos na congregação. Outras denominações, as pessoas sentem Deus do jeito delas, não deixa de sentir Deus. O que eu estou dizendo, quesito congregação. E, irmãos, e espalharam, né, estão querendo aí colocar na cabeça das pessoas que a congregação um dia, né, vai virar pó, que a congregação vai deixar de ter muitas pessoas, né? Até, irmãos, levantaram aí
um argumento em que, porque nós falamos aqui que estão retornando, o povo que saíram lá na pandemia, saíram, uns já tinham parado antes, estão sentindo saudades de voltar para a congregação. Mas muitos dizem, bem assim, irmãos, para dar uma desculpa, né, o porquê os que saíram estão voltando, eles não quer dizer que as pessoas sentiram falta por lá fora não ter o que elas estão procurando. Os desigrejados, uma hora eles vão ceder. Uma hora, quando eles veem que estão em situações difíceis espiritualmente, não materialmente, porque materialmente o homem, até dentro da congregação, às vezes, se não tomar cuidado, está bem materialmente, eles deixam de congregar, né? Mas quando Deus mexe no espírito e a alma chora dentro do corpo, irmãos, aí é a hora da pessoa refletir e falar, eu vou buscar um lugar onde eu sempre tive paz. Irmãos, e sai em todas as igrejas, todas as denominações, buscando, né? Como diz ali, Cantares de Salomão, de noite saí em busca daquele quem ama a minha alma e não encontrei. É um cântico, né, de Salomão lindo. Eu me fala a memória, não sei se é o 6, só sei que o 2 é a Rosa de Salomão, mas o livro de Salomão, todos os cânticos ali são tudo, né, poema que diz, né, canção, em que é linda essa parte, né, muitos vão traduzir essa parte. Quer ver, eu vou procurar aqui e ler para vocês, porque falando por cima aqui, vocês não vão entender essa parte em Salomão. Veja bem esse cântico, irmão. É Cantares de Salomão 3. Eu achei que era 6, mas é o 3. Olha só que parte bonita. De noite busquei em minha cama, busquei aquele a quem ama minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei e o não achei. Acharam meus guardas, que rondava pela cidade. Eu lhe perguntei, vistes aquele a quem ama minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele que ama minha alma. Agarrei-me a ele e não o larguei, até que o introduzi em casa de minha mãe, câmara daquela que me gerou. Conjuro vós, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Que é esta que sobe do deserto como as colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós dos mercadores? Eis que a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, 12 valentes de Israel. Vou ler só até aqui para a gente não estender muito. Mas, irmãos, essa parte aqui que diz, de noite busquei em minha cama, aquele que ama a minha alma, é uma canção, é um cântico que Salomão, né, fez. Mas nós, pegando para o lado espiritual esta parte, irmãos, é aqueles que saem da câmara de sua mãe, que é a palavra de Deus, que é onde sempre está ali, próximo à mãe, né? Que é a palavra de Deus. E Cristo, Deus, é o nosso Pai. Aqueles que, irmãos, por mais que eles falam que vai servir a Deus em casa, que vai ser crente, né? Tem muitos aí que fazem até um Deus particular, um Deus criado, que o Deus dele é melhor do que o outro, o Deus dele mata esse, mata aquele, o Deus dele fez ele enxergar a verdade na pandemia, o Deus dele fez ele enxergar a verdade até no púlpito pregando, né, irmãos? É um Deus em que entra em confusão, correto, irmãos? Por exemplo, um cooperador como esse dos Estados Unidos, que esteve muito tempo pregando a palavra de Deus, um servo de Deus que pregava, tinha virtude, né? Pregava ali as coisas de Deus, Deus dava na boca do servo de Deus, muitos gostam e falam, ó, eu sempre peguei palavra da boca desse servo de Deus, e de repente, irmãos, sai da igreja e fala que o que pregava
não era, né, aquilo, porque Deus abriu os olhos, mas que Deus é este em que entra em confronto com outro Deus. Ou nós servimos um Deus só, ou não servimos. Entendeu, irmãos? Por quê? Muitos começam a ler livros, começam a se aprofundar na leitura. Não vou dizer que ler não é bom. É bom ler. É bom você aprender. Porque às vezes as pessoas não sabem nem falar direito, não sabem se pronunciar, não sabem explicar as coisas. E às vezes as pessoas têm tímida em conversar. E quando começa a ler livro, a mente vai abrindo. Ela vai começar ali, então, interagir daquela forma no livro. Mas é um livro educativo, um livro que explica as coisas. Não certos livros que foram feitos por mão de homens. E estes homens aí que fizeram esses livros, né? Biografia, autobiografia, muitas coisas, fizeram esses livros baseados no seu pensamento. E às vezes os seus pensamentos vão em desacordo com a palavra de Deus. Não vai ali em acordo com a congregação, nem o que está na Bíblia. Porque o que nós seguimos é o que está na Bíblia. Se vier uma outra liturgia, se vier uma outra leitura, um outro evangelho fora do que está na Bíblia, irmãos, é anátema. Corra, corra, fuja. E é o que está acontecendo hoje em dia. Muitos acham que a congregação teria então aí que ser como as demais igrejas, né? Em que vamos pregar o evangelho expositivo, explicar, né, ali do jeito em que a leitura prevaleça, em que a leitura ali faça tudo. É bom uma boa leitura, é bom uma boa explicação, mas nós não vamos abrir mãos. Pode vir aí falar que a igreja vai acabar, pode vir aí falando que vai sair muita gente, que os que saíram estão retornando, mas com outro pensamento, com o pensamento de aceitar. Irmãos, que se sai da congregação e retorna com outros pensamentos e permaneça dentro da congregação, isso quer dizer que lá fora, mesmo com esse pensamento contra algo, lá fora não quer a congregação. Porque podia muito bem sair, ter um outro pensamento e ficar. Então, sem igreja? Então, ficar sem, como diz aí, desigrejado, né? Como diz, entre aspas, servindo a Deus em casa, que é difícil, né? Indo na igreja, às vezes a gente se despercebe um pouco, né? Esquece até de orar, né? De conversar com Deus. Imagine indo sempre dentro da igreja, estando ali em contato com a palavra de Deus, o irmão pregando as escrituras sagradas, que é o único livro que usa na congregação como fé, é a Bíblia. Não é falando mal de outra denominação. Se chega em outra denominação, tem sempre ali um livro para vender, um autoajuda, uma coisa ali, um adorno em que é ungido, né? Uma vez uma irmã dentro da congregação me falou bem assim: "Ah, irmão Paulo, hoje eu ungi meu computador, eu ungi minha televisão, eu ungi meu armário, eu ungi minha geladeira." Não, irmãos. A unção é uma coisa séria. A unção, ela livra a pessoa de ir para o inferno. É mesmo? É mesmo, irmão? Um irmão falou para mim: "Irmão Paulo, olha, eu acabei errando, pequei, traí minha esposa, e eu ouvi dizer, irmão Paulo, que está escrito na Bíblia que a unção, né, livra do mal, né, salva, né?" Eu falei: realmente, irmão, a unção salva, mas a unção salva quando você está no leito de enfermidade, que dali você já sabe para onde você vai, você não retorna mais para casa. Aí você fala: "Ah, Senhor, me arrependo. Eu me arrependo de ter feito isso, isso, isso. Hoje estou nessa situação." E quando Deus se agrada do arrependimento de alma, de coração, Deus ali o que permite da sua carne ali sofrer as consequências para que você ali saia puro. E vai um irmão ali visitar e Deus toca no coração dele: unge, unge, que esse daí eu vou salvar.
Como salvou o bandido da cruz, que ninguém, né, fala muito sobre isso. E o irmão, quando eu vou ali ungir, Deus mostra para o irmão: perdoei. Daqui ele vai para o reino da glória de Deus. Houve, irmãos, houve então ali naquele momento a pessoa se arrependendo dos seus pecados. E se arrependendo não para o cooperador, não para o ancião, mas se arrependendo diretamente com Deus. É o que nós devemos, irmãos, fazer quando nós erramos. Não chegar, como na Igreja Católica, vai se confessar para o padre. O padre é tão quanto errante quanto a pessoa, porque ele também é humano. Ele erra, não, pode não errar por outras coisas, mas por palavras e pensamento, o padre também erra. E nós, né, pessoas católicas, vai se confessar com aquela coisa como que eu vou despejar meu pecado aí para ficar livre. E esquece que quem está acima do padre, quem está acima do ancião, do cooperador, é o Todo-Poderoso Deus. E esse Todo-Poderoso Deus, irmãos, muitos fazem um Deus em particular para confrontar a congregação e atingir este Deus, né? Para dizer que um Deus avisou ele que na congregação tem heresias, que na congregação tem isso, tem aquilo, que a congregação está aceitando tudo, que a congregação, a pessoa erra, retorna para a congregação e a congregação aceita. É isso que estão falando, irmãos. O que eles queriam? Que a congregação fechasse as portas e falasse: aqui você não entra mais? Não, irmãos. Ninguém quer ser responsável pelo sangue do seu irmão. Porque quem tem salvação é Deus. Agora, o caso da pessoa receber ali uma punição como ficar sem liberdade, isso daí o homem não perdoa, como foi falado, não perdoa. Mas sabemos, todos nós, por mais que a pessoa não tenha liberdade na congregação, ele tem a oportunidade de se arrepender e receber o perdão de Deus. O importante é esse, irmãos. O importante é para onde nós vamos, quem vai nos salvar. Não é como nós estamos para que nós um dia seja salvo, né? Olha, se eu estiver na igreja e os irmãos me derem a liberdade, porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu já estou salvo. Não, irmãos. Cai nessa ladainha aí que fazem aí, que essas doutrinas que já somos predestinados, né? Não. Deus dá o livre-arbítrio para cada um, mas avisa. Por isso que nós vamos na casa do Senhor, tem a palavra todos os dias. Deus avisa: irmão, irmã, anda nos meus caminhos, segue os meus princípios. Porque, irmãos, tem uma jovem que fez um vídeo aí e ela falou uma coisa certa. Não é fácil ser cristão, irmãos. Não é fácil servir a Deus, não. Se você pensa que servir a Deus é você chegar numa igreja, se achar um membro, se achar que sabe Bíblia, que é um teólogo, conhece Bíblia de Gênesis, Apocalipse, todas as maneiras, todas as culturas da época. Se você acha que você já está salvo por causa disso, irmão, que é fácil isso, tem coisas mais pela frente aí, irmãos. O cristão, ele é atingido todos os dias, ele é perseguido todas as horas, e fora as guerras espirituais que ele tem contra as hostes da maldade. Então, irmãos, nós na congregação, desde a criança, das crianças, nós já sentimos a presença de Deus. As crianças não aguentam Deus visitar, quanto mais os adultos, ainda mais os velhinhos. Quando Deus entra, ele vem e visita o seu povo. Eu vou colocar um vídeo lindo de uma criança que começa a cantar o hino, de jovens e menores, e de repente Deus toma a irmandade, e de repente Deus toma a criança, e a criança não aguenta a presença de Deus. Que presença de Deus é essa que nós sentimos dentro da congregação? Será que estamos ali fingindo? Será que não sentimos nada? O porquê os que estão saindo, por mais que falaram mal da congregação, estão retornando? Tem muitos que não dão o braço a torcer, né? Olha, eu retorno para a congregação, mas a minha opinião é a mesma. Eu não tiro. Mas está retornando para a congregação. Mesmo com a opinião ao contrário, está retornando para a congregação. O bom é esse. Sabia, irmãos? Porque se a pessoa retornasse
com a mesma opinião que ele tinha antes da congregação, opinião dele, né? Podia falar que ele se dobrou, que ele se deu por vencido. Mas não, ele tem a convicção e a opinião dele, e ele ainda mais com essa opinião forte que ele tem, dele querer escolher para outra igreja, ele retorna para a congregação. Que mistério é esse? Como que a pessoa tem uma opinião que não aceita o que está ali dentro da congregação e volta para a congregação? Algo está diferente. Vocês acham que quando foi Tomé, que quando Jesus apareceu para eles, que Jesus mostrou as marcas, e Tomé foi lá e teve que colocar o dedo ali, aonde estava ali, né, onde foi apregoado. Você acha que Jesus achou ruim? Amaldiçoou Tomé? Não. Jesus ainda viu que ele queria conferir. Ele indagou, ele queria conferir se realmente estava vendo aquilo. Ele se preocupou com aquilo. Ele podia falar, não, tá bom. E ficar na dúvida. Não, ele foi atrás. Ele foi ali ver. Realmente, só acredito vendo. É o que ele não estava desacreditando do Senhor Jesus. Não estava. Mas ele quis contemplar com as próprias mãos, ver a bênção, ver a maravilha com os próprios olhos. Ele teve curiosidade de ir atrás, né? Ele teve curiosidade de ir atrás. Então, esses que saíram da igreja e tiveram curiosidade de saber como é aí fora, se realmente buscam a Deus, louvam a Deus. Mas, irmãos, como diz uma irmã que frequentava a congregação, falou mal até outras horas da congregação, depois retornou para a congregação e falou, irmão Paulo, por todas as igrejas que eu passei são boas, me trataram bem, mas a congregação tem algo diferente. E eu voltei e vou ficar na congregação que está no Brasil. Então, irmão, o que vocês acham sobre isso? Eu vou deixar aí o vídeo da irmãzinha que sentiu a presença de Deus. Irmãos, que presença de Deus é essa que Deus visita até as crianças? Comentem o que vocês acham a este respeito. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Que a prova é dura, né, mamãe? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Fica firme, mamãe. Firme. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
sobre a tua casa. Aleluia, Glória a Jesus. Deus, aleluia. Caminha no amor e na justiça também. Aleluia. Eu serei coroado ao fim. Sou criança Glória a Deus. Aleluia, Jesus. seu amado e divino. Grande Deus. Que Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.